Esta é a parte 2. Assista antes a parte 1. Porque tinha, assim, um bloqueio entre mim, porque não conseguia me acertar, era para ele ter me machucado, era porque estava só eu e ele tentou me tocar, me chutar e não acertava. Tinha uma coisa entre nós, só que eu não vi, eu não consegui ver, Uma mas eu sabia. barreira ali que É, protegia você, né? e um tempo após esse assalto, eu fiquei sem dormir uns dias e, assim, eu parecia que eu vi assim, uma luzinha perto da minha cama. Eu vi assim no teto, uma luz, e eu expliquei isso pro meu esposo, olha. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes. Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Olha, parece que tem uma luzinha. Aí, mas só que ele não entende dessas coisas. Aí ele falou, você vai na terapia, você vai. Eu parei de falar. Eu observar, não vou falar, porque ele não entende. E aí eu Uhum. respeito, né? É. Mas eu respeito que ele não entenda, porque eu ainda falava com ele, porque, querendo ou não, ele quer acreditar no que os outros falam, tipo assim, a igreja prega, ele não vê na Bíblia. Então ele não quer acreditar fora dela, no que Uhum. acontece. Aí, então, eu sei que ele me ama do jeito dele, mas ele não compreende como acontece as coisas comigo. E respeita e Uhum. deixa isso. Eu sei que se eu tentar envolver ele, parece que ele vai ter um infarto, sabe? Então eu fico quieta e deixo. E não falava, mas após isso, parecia que tinha, mas depois sumiu. Depois de um tempo que eu voltei ao meu equilíbrio, né? Porque eu não consegui Uhum. dormir, voltei e sumiu. Mas assim, no dia do assalto eu não vi, não tinha nada, era só um bloqueio transparente. Mas eu sei que Uhum. o lado, ele parecia que ele estava drogado, mas na hora do assalto que ele viu que não conseguiu me acertar, ele estava vendo alguma coisa. E ficou muito É. assustado. Na filmagem dá para ver ele correndo como se o policial até brincou, falou para que eu sei que estava assaltando ele, que ele saiu trupicando, correndo pela rua. Ele correu bastante, mas eu não É. sei se ele viu E ele mesmo estava que tão assim, atordoado que nem isso fez ele parar, né? Pelo contrário, ele chegou lá na frente e assaltou mais pessoas, né? e essa moça, ela falou que ainda comentou com ele que lá ela conhece todo mundo da região dela, que era uma área de favela. Falou, você é doido, você não é daqui, você tá assaltando favela. Ela falou que ainda falou assim com ele, que ele mandou calar a boca, e ela falou que foi muito grosso, que ele se deu a mão para bater nela, e acertou o esposo dela, né? E, tipo, ela falou que ele era muito agressivo. E ele também era lá na loja, ele foi agressivo, só que ele não conseguiu. E ele, Uhum. mesmo que ele viu, ele correu e assaltou e levou tudo do ponto. E na É. loja, quando ele assaltou, ele não levou R$ 1, ele não levou meu celular, ele não levou nada. De tão assustado que ele ficou com o que ele viu, que eu não vi o que ele viu. Mas eu estava olhando no olho dele e vi que ele viu alguma coisa que fez E ele ficar. o interessante é que ele não levou nada de você, mas ele trouxe muita coisa, porque foi aí que você despertou Casa para da minha uma filha. coisa extraordinária que talvez estivesse acontecendo ali, né? Mas Se não, se não fosse aquela tentativa dele de te fazer mal, você também não tinha descoberto o bem, né? não tinha É. verdade. É interessante, né? Quando a gente diz assim que o mal muitas vezes pensa que está fazendo mal e está fazendo bem, está a serviço do bem, né? Porque ele foi lá te assaltar e te trouxe uma. É como se ele quebrasse uma barreira que estava te impedindo, né, de entender muita Não, coisa. eu tentei explicar, até porque assim, eu perdi 11 quilos nisso. Eu ainda brinquei, eu falava brincando com meus irmãos, com Ficou meu em esposo, forma ainda, né? porque eu tentava perder esses 11 quilos desde a época que eu ganhei minha menina, 10 anos, com o assalto eu É, perdi, entendeu? E eu, ainda querendo ou não, ficou eu em forma. em forma, e a minha saúde também, porque um pouco antes disso, eu tenho um menino que vai fazer 10 anos, eu afastei no INSS porque eu dei pré-eclâmpsia, eu dei tireoide, minha pressão só ficava alta, eu internava, toda semana eu estava internada nos hospitais,
porque os médicos falavam que meus rins estavam parando e que eu poderia morrer no parto. Então, eu tomava muito remédio de pressão, e o meu corpo não estava suportando a gravidez por causa da pré-eclâmpsia. Então, foi uma gravidez bem turbulenta, que depois dela eu continuei tomando remédio de pressão. Eu ia no posto, minha pressão estava sempre alta. Eu cheguei a fazer uma cirurgia para tirar um tumor que eu tive no ovário, um teratoma, não era maligno, mas era um teratoma. Tirei e continuei, a pressão continuava alta, eu tomando. Sempre que eu ia no posto, a pressão estava alta mesmo, tomando remédio. E após o assalto, eu fiquei tão assim, pensativa, que eu não tomei. Parei de tomar o remédio, eu esquecia. E nisso eu percebi que a minha saúde foi melhorando, e tanto que isso faz mais de 2 anos, eu não tomo mais. E se eu for no posto, minha pressão está normal, a minha saúde está normal. Mudei a alimentação, é claro, né? Eu aproveitei essa deixa que eu perdi também, esses 11 quilos. Mudei, parei de comer tanto chocolate, tanta coisa que eu comi. Coloquei mais qualidade na minha alimentação. E isso melhorou. Tipo assim, eu não tomo nada, minha pressão é normal, a saúde normal. E eu não tenho mais pressão alta. Eu ia no posto, uma vez o médico olhou o meu coração, falou que estava diferente os batimentos. Aí eu fiz os exames, aí deu regurgitação mitral, problema numa válvula, que ele falava, você não pode ficar sem remédio. Se você ficar, sua pressão vai subir e vai sangue pro seu pulmão. E isso já foi para 3 anos, minha pressão normal, saúde, coração, tudo normal, tudo estabilizou. Querendo ou não, esse assalto serviu como um tipo assim, para que eu me equilibrasse na alimentação. Fisicamente e espiritualmente, né? E até psicologicamente. Porque eu passei, então, a ter coragem, tipo assim, eu ainda tentei na igreja, tentei me enquadrar, me encaixar. Quando aconteceu, meu esposo assustou, por quê? Porque eu falei que eu não ia mais e deixei de fazer o que eu não quero. Tipo, eu não quero, não faço mais. Eu ainda esforçava tentando me encaixar. Eu não vou, não faço mais. E eu sei que tem pessoas que pensam como eu, que já passaram pelo que eu passei, e cada uma tentou se encontrar, né, de alguma maneira, e se enquadrar, e não só viver. E aí eu comecei, né, a aprender música, me envolvi mais na arte, que é o que eu gosto, comecei a fazer esculturas, que assim, tudo que eu vejo, eu consigo fazer. Só a música que eu tenho que ter um professor que é mais difícil, não sabia nem partitura, mas assim, eu sempre me esforço, para tudo que eu tento fazer, eu me esforço e consigo. E eu procuro fazer o que eu gosto, entendeu? E isso mudou, né? E me ajudou bastante. E o que eu percebi, vendo, que eu comecei agora a ver vídeos sobre QM, as pessoas que já passaram por isso, elas também se encontraram, assim, fazendo o que elas realmente gostam. Eu acho que é esse o caminho. É verdade. O que a gente tem que fazer. Porque a gente às vezes fica pensando, qual é a minha vocação, né? Qual é a minha missão? O que é que eu vim fazer aqui? E o mundo, digamos, o universo é tão bom que ele mostra isso através do prazer. Aquilo que você sente prazer em fazer é o que você tem que fazer. Digamos que você gosta de contabilidade, mas não gosta de estudar história. Então, sua missão está para o lado dos números, da contabilidade e tal, né? E o contrário também, digamos, você sente prazer na arte, sente prazer em pintar, esculpir, tocar instrumentos, cantar. Então, essa é a tua vocação, porque você sente prazer nisso. Então, essa é a sua missão. Não adianta você fazer um teste vocacional e dizer que você seria bom em engenharia, porque não vai ter que ver o que é que você tem aquela propensão a fazer. E o que é que lhe dá prazer de fazer. O caminho é por aí, né? Seguir só essa reta, fazer só o que a gente gosta, que é tipo assim, meu esposo tem a loja de informática, eu sou caixa, eu mexo com a parte financeira, o dinheiro,
odeio matemática, mas para fazer conta eu sou ótima. Entregar o troco, mexer com a parte Sim. de dinheiro. Então não é Uhum. tudo que a gente gosta, a gente também tem, né? Mas É. sempre procurar fazer, nem que seja como um hobby, igual o que eu levo. Sim. E, Uhum. graças a Deus, eu tenho. Eu, hoje, né? Hoje eu tenho isso, tipo, eu posso usar como hobby o que eu gosto, não é mais para tentar vender, eu ganho dinheiro, então, como um hobby, porque né, já tenho a loja, aí tem os meninos da casa, muita coisa, mas eu ainda posso fazer como hobby ainda. E aí vai só acumulando elas aqui. Um dia eu vou fazer uma galeria, expor elas, mas por enquanto é como hobby e eu gosto. Aí eu, né, estou tocando violino, vou tocar mais pra frente, assim, na festa da minha filha, vou tocar pra ela, eu tô treinando uma música. Que E eu tipo só de peço, música você gosta de tocar? na verdade, de ouvir, né? De tocar, você procura as mais fáceis. Porque é muito difícil, né, Hum. minha filha? Mas eu, voltando na época do assalto, eu não era muito de música, eu não gostava de música. Eu não era muito fã de ficar ouvindo. Mas eu comecei a me interessar por músicas, por sons, não a música cantada, mas os sons. E aí eu cheguei numa banda que chama Leste Saturno, comecei a ouvir, na época que eu estava quase sem dormir. Eu comecei a ouvir Leste Saturno, chama a banda, acho que é Sleeping at Last, essa banda. Eu nem sabia que existia, mas comecei a ouvir e ouvi essa Saturno. E aí eu fui ouvindo essa música, eu comentei com meu esposo, falei assim, olha, eu tô ouvindo som de planeta aqui, no som, tá na música, olha, tem som, assim, tem planetas. E aí eu lembro que eu fui, falei com ele, comentei do nada, eu falei assim, ó, Saturno vai alinhar, eu acho que na época Saturno estava alinhando com, eu não lembro o planeta na época, mas eu sei que ele estava alinhando com um planeta que já fazia mais de 80 anos que não acontecia. E eu falei, ó, Saturno está alinhando. Parece que foi Marte, Vênus e Saturno, se não me engano. É isso. Falei que eles estavam alinhando. Aí meu esposo quase deu um treco, sabe? Do coração, assim, pensou, nossa, eu vou ter que chamar terapia para ela. Mas aí passou uns dias e passou na televisão, passou até na televisão dos Foi. planetas. E eu falei isso, nem sei porquê, do nada, assim, porque. E aí depois eu fui ler sobre a banda, Sleeping at Last, eles incluem planetas nos sons deles, nas músicas. E aí eu achei interessante eu saber, sendo que eu não tinha interesse nenhum por planetas, nem, sabe, essa parte nem música, e conseguir ouvir na música, ver, diferenciar os sons e saber que ele tinha sons de planeta. Eu não E eu entendi achei bem o nome dessa banda, como é mesmo? Sleeping at Last, que chama. Ah, é A banda inglês, é? é Sleeping at Last. É Ah, uma banda. tá. E aí eu comecei a interessar pelos sons da música. E aí eu consigo diferenciar, sabe? Eu acho isso legal, mas é uma coisa que eu não tinha antes do assalto, não tinha conhecimento. Mas eu guardo, sabe? Eu guardo para mim, porque é umas coisas É. bem. Olha, você tinha uma coisa antes de tomar aquela atitude, né, de tomar aqueles remédios, você tinha um sentimento, uma impressão de inadequação à igreja. Alguns valores que a igreja tinha, como, por exemplo, dar o dízimo, frequentar a fogueira santa, né, e aqueles rituais. Você não ia para lá, achava que isso era até um defeito, né? Você achava que não era merecedora de benefícios por causa disso, né? Eu me sentia inferior, sabe? Sempre, assim, não sei se foi traumas de infância, porque eu tive muitos. Assim, minha mãe sempre tentava ir nas igrejas, e eu me lembro, assim, que tinha vícios, né? Meu pai bebia, e aí quando ele gastava o dinheiro e não lembrava, ele ia pro bar e gastava tudo. E aí eu lembro que eu
com minha mãe, antes, quando meu pai bebe, pega o dinheiro dele e esconde. Aí ela fala, não vou fazer isso, porque não é, tipo assim, não é de Deus, tipo, ela não fazia porque a igreja ensinava que não podia pegar as coisas, sabe? Tipo assim, ela se sentia ensinada na igreja não fazer, que ela achava que ela estava roubando dele, mas eu, criança, pensava, gente, isso não é roubo, ela vai pegar o dinheiro dele, vai esconder, a gente não vai passar necessidade em casa. É. Uhum. Lembra? Tipo, ele tinha uma loja, trabalhava, mas quando ele bebia, ele ia pro bar e tipo, pagava para todo mundo, né? E ficava com dinheiro. Se minha mãe escondesse, não ia acontecer. Então, eu já tinha aquilo. Só que ela, pela igreja, pela religião que ela ia em várias, ficava indo de uma para outra, ela procurava seguir as regras e obedecendo, a gente acabava passando necessidade, né? Porque ela se achava que ela não podia. Sim. Às vezes meu pai ia bater e xingava ela e ela não respondia. Por quê? Porque na igreja ela aprendeu. Assim, meu pai às vezes agredia ela bebendo e eu ficava pensando, gente, mas então ela quer ouvir Deus e a gente que se lasca. Tipo assim, acho que foi mais por isso, pela infância, que eu pensava assim, né? Que ela sempre procurou ser a mulher obediente ao esposo, porque a igreja ensinava. Então aí eu ficava vendo, nossa, Deus, minha mãe quer te agradar, mas a gente sofre, né? Eu, meus irmãos, a gente sofria por isso. Então talvez seja por isso, né? Também Você achava, você questionava, né? Deus questionava essas regras da igreja, né? E por isso não se adequava a elas, né? Uhum. por isso. Aí talvez seja isso, que aí eu cresci assim, também teve outros, né, traumas, que me procurava esconder da sociedade por causa da igreja, entendeu? E aí eu pensava, nossa, e aí por isso que eu conversava muito com Deus desde pequena e questionava, falava, Deus, mas por que é assim? Por que tem que ser? E fui crescendo nesse ritmo, né, nesse pensamento, Sim. e talvez eu nunca me enquadrei. Mas quando você tentou sair desse mundo, desaparecer, é porque você acreditava que você estava errada, então, que os outros estavam certos, né? Isso, eu me sentia errada e sentia assim que eu então não queria ser nada, porque eu não me sentia digna de viver, porque eles falam que a gente tem que ser grato a tudo, e a Deus eu pensava, então eu não sou digna, porque eu não consigo ser grata da forma que Deus fala. E aí eu pensava que quando a gente morria, acabou, porque eu pensava, eu sou tão inútil para Deus que se eu fizer isso, ele nem vai perceber. Porque para mim, Deus sempre existiu, é claro, mas eu pensava que ele tinha desistido de todo mundo. Porque é tanta sofrimento, é tanta coisa que eu pensava, acho que Deus desistiu de nós. E, tipo assim, um a menos ou um a mais para ele não faria diferença. Entendeu? Para mim, foi com esse pensamento assim, de ser extinta mesmo e não. E Porque para Deus. você achou que você teria sido uma criação errada, que deu errado, né? Não queria dar trabalho nem para Deus, né? É menos um para você se preocupar, né? Foi. E o interessante é que pode ser exatamente o contrário, né? Pode ser Foi que exatamente o contrário, porque você é uma pessoa especial, quer dizer, uma pessoa que não vai com as outras, uma pessoa que pensa por si mesmo e questionou aquilo que apresentavam a você como verdade, e até ali você achou que estava errada mesmo, que as pessoas estavam certas. Aí eu pergunto, o que fez você pensar então que não era bem assim, né? Que não era bem assim, que você não estava tão errada. O que fez você mudar de pensamento? foi após na época do suicídio que eu mudei. Não que eu tenha mudado, porque na verdade eu fui salva e eu vi que não existe fim, não tem fim. Mas eu ainda não entendia. Mas aí eu fui vivendo, eu falei, o universo, o Deus, né? Me trouxe de volta, eu vou viver, vou vivendo. Mas aí teve o assalto que, naquela hora, foi a minha decisão. Que, tipo assim, Deus me salvou, daquela vez pedi perdão e tudo, mas na hora do assalto que eu decidi, porque eu tive escolha, eu poderia ir pro fundo da loja, como o assaltante falou, e ia acontecer coisas que eu nem sei, mas eu ia talvez ter esperança de ficar viva, mas na hora que eu decidi, falei, não, eu prefiro tiro, tomar tiro e morrer, do que o que vier acontecer.
Então eu decidi e esperei. E olhei no olho dele, pra ele tirar. Ainda cheguei para perto da arma, assim, no rosto dele. E aí não aconteceu. E aí depois eu me senti mal, porque eu pensei, Deus, eu não quis. Tipo, eu não é que eu desisti da vida, mas eu tinha a escolha de escolher a forma que seria e não da forma que o assaltante queria. E eu falei, e aí eu fiquei, né? E quando eu vi, falei, Deus, de novo, não desistiu de mim. Falei, Deus, mas de novo, tipo assim, você de novo interviu, porque teve uma intervenção, um milagre, o que todo mundo fala um milagre, mas eu vi o milagre com os meus olhos, eu vi. E quando a gente né, bem diferente, quando você tá Você ali. Você foi salva 2 vezes através de milagres. Tiveram outras vezes também. Na época dos caminhoneiros, eu fiquei internada no hospital municipal. Fui de um hospital para outro e disseram que eu ia morrer. E eu fiquei esperando de novo. Já teve outras situações. Que nos exames deu que eu tinha pego febre maculosa, aquela do carrapato. Que eu moro na região da Pampulha. Tem surto. E aí eu fui picada por carrapato, fui observando os sintomas, mas não tive febre, eu não tenho febre. E aí eu fui no hospital com o braço manchado, tava dando umas manchas pretas, como se estivesse estourando vasinhos. Aí eu fui no hospital para fazer o teste, né? E falei que eu queria fazer o teste, eu tinha sido picada. Quando eu fiz o teste, eles já me internaram e vieram 2 tubos de soro amarelo, assim, já foram colocando na veia. E eu perguntei para a enfermeira por quê. Ela falou, porque a gente está fazendo os exames aqui, aí você vai tomando soro. Só que até então eles não falaram que eu estava com suspeita de febre maculosa. Eles estavam esperando transferência para outro hospital. E aí eu vi o RNI, eu fiquei lendo os exames e vi 12 lá, 12,0. Eu comecei a ler o meu e comparar, porque chegou uma idosa à noite, sangrando pelo ouvido, nariz e boca. E aí eu fui ler o RNI dela, estava 6,5. Eu fiquei comparando, eu falei, mas o meu tá 12, dá 6,5, e ela sai no sangue, por tudo quanto é lugar no corpo, e comecei a achar estranho aquilo. Aí comecei a entender, talvez seja por isso que eu tô aqui, tomando soro, aí fiquei. Aí no outro dia eles disseram que ia me transferir, pediram para alguém ir junto, que não podia ir sozinho na ambulância. Aí meu esposo ligou para uma vizinha, porque os meninos estavam em casa pequenos, ele não ia poder ir com eles, né? Aí tinha que ir alguém adulto. Essa vizinha foi comigo, e eles disseram que eu ia ficar na sala vermelha. E eu ainda comentei com ela, falei, nossa, disseram que eu vou para uma sala isolada, aí compra umas balas para mim, que eu vou ficar isolada e ninguém vai me dar nada, então me dá uns balinhos que eu acho para bala. Comentei com ela. Eu lembro que ela comprou, eu levei a bolsa quando eu cheguei no hospital, aí eles disseram, você vai para a sala vermelha, você sabe como é? Eu falei, não, como que é? Aí disseram que eu ia colocar só uma roupa por cima, mais nada, não ia levar bolsa nem nada. Eu falei, não, mas nem a bolsa, como que eu vou trocar de roupa? Aí eles me explicaram que eu ia por emergência, e aí já estavam colocando os tubos, uns negócios no coração, né? Falou que lá é emergência, que não pode ir com nada. Aí eu entendi que era sala vermelha, era uma sala onde você vai quase morrendo. Aí eu vi uma placa de todo tamanho escrito meu nome e febre maculosa. Aí que eu vi a gravidade do meu. Até então eu não estava, era só os exames que davam, mas eu não sentia aquilo. E aí eu fui para essa sala, aí tinha 3 médicos lá, e aí me colocaram na maca e eu fiquei lá deitada. E aí, nesse intervalo, os médicos lá, conversando, olhando meus papéis, entrou correndo uma maca com um rapaz com o rosto todo amassado, o rosto dele estava todo quebrado. E aí, quando eles entraram com ele correndo, os médicos já foram dar atenção para ele, tentar reanimar, e eu pertinho, do meu lado, e eu olhando. E eles tentaram fazer massagem nele, e aí passou uns minutinhos, o médico olhou para o relógio e anotou hora, falou assim, hora da morte, eles anotando, e pegaram essa maca, e aí tinham 3 portas, aí abriu a porta do meio, e jogou a maca lá, assim, aí veio mais gente, pegou a maca do outro lado, né? Aí quando eu vi isso, eu já levantei da minha, eu falei assim, eu vou para aquela sala também, né? Eu levantei e fiquei sentada, aí o médico olhou pro meu rosto,
e falou assim, mas o que ela tem? E começou a pegar os meus papéis e olhando, falando, não é possível. Repete os exames, pediu para elas repetirem. Aí ele falou, mas a gente repetiu, abaixou, mas não abaixou muito. Ele falou, repete. Aí quando eles repetiram, já estava quase normal o meu RNI, né? Que é coagulação do sangue. Aí ele veio, mas não é possível. E ainda falou assim, cabeças vão rolar, que tinha que demitir quem fez o exame. Aí eles começaram a discutir entre eles, e falou assim, não, mas doutor, ela tomou anticoagulante, foi 2, eles falaram a quantidade, mas não prestei muita atenção, mas foi bastante, e ainda eles falaram entre eles, se tivesse errado, ela teria morrido de qualquer maneira, porque tomou muito anticoagulante, ela tomou muita quantidade, e isso pode ter abaixado. Ele falou, não, mas não é possível, assim, de um dia para o outro abaixar, assim, e ela ficar assim, e ele nervoso, ele veio comigo, conversar comigo, falou, olha, você estava aqui nessa sala, eu não vou mentir para você, mas você estava aqui porque a gente achou que você estava para dar uma hemorragia. E as pessoas que tiveram febre maculosa aqui, foram 3, e as 3 a gente não salvou, porque a gente deu esse RNI alterado, e a gente deixou na sala, acho que é no CTI, que é uma sala onde tem assistência, mas não igual ali, e aí eles deixaram, e quando a pessoa deu hemorragia, até chegar na sala que eu estava, ele falou que eles já perderam a pessoa, porque é muito rápido. Aí ele falou, então, eles queriam que dessa pessoa fosse diferente, já me deixou ali, já com toda a aparelhagem, para se acontecesse, eles, né, tentarem me salvar. E ele me explicou, e aí eu fiquei até assustada, não quis nem deitar mais, para dormir no lugar. E aí ele falou, não, então me mandaram até repetir os exames de novo, queria ir repetindo, me mandaram para uma sala, que não é a sala vermelha, mas é o CTI, o UTI, sei lá, e fui para lá. E aí tinha assistência toda hora, eles me olhavam, aferia pressão, e olharam. E aí, por fim, quando foi já mais à tarde, aí eles fizeram uma reunião e a médica viram que os exames estavam normais, mas ainda não acreditavam. Mas só que a médica pediu para mim continuar com a medicação. Falou assim, olha, eu vou ver se eu te libero, se eu consigo te liberar, para você continuar tomando a medicação em casa. E porque se tiver mesmo com febre maculosa, você não está tomando o remédio, você pode morrer em casa, né? Porque foi chegando mais gente, o hospital estava cheio, e eles viram que eu estava estabilizando. E aí, em casa, fui tomando remédio. E aí, tipo assim, foi dessa mais vez, uma vez, né? mais uma vez, que tudo normalizou. É impressionante. O que eu achei interessante é que foi explicado a você, naquela outra visão que você teve daquele homem, né, na montanha, acho que foi na montanha, né? Foi numa montanha. Ele lhe disse que o que lhe salvou daquele lugar que você foi, que tinha lama e que você ia ficar lá, foi que quando você tocou na árvore, uma energia passou e eles conseguiram te salvar através daquela energia. E aquela energia era o amor que você sentia pela sua filha. Foi o que eu tinha de bom ali. É o Poderia que você eles tinha de bom, né? pegar, né? E pelo fato, aí ele me falou, porque eu não tinha vícios, né? Eu ainda não entendo, eu fico pensando assim, que eu não tinha vícios, Ele também talvez disse isso, foi que você não tinha vícios? porque quando ele falou, você não tem vícios, eu pensei, aí que você não bebe, não fuma, não usa drogas, e quando eu toquei na árvore, eles viram o que eu tinha no meu coração, e o que eu tinha era a minha filha, não tinha vícios, não tinha apegos. Eu não tinha apego a coisas assim, dinheiro. Aí ele me explicou que foi isso, que foi através disso que eles chegaram a mim. Foi não ter vício. Pois é, isso é que eu achei interessante, né? Que é o fato de não ter apegos, não ter vícios, não ter apegos a esse mundo material, né? Esse mundo que é ilusório, né? Que a maioria das pessoas que a gente vê por aí se preocupa com as coisas do mundo, como conseguir dinheiro, como comprar uma casa, como comprar um carro, como
ter dinheiro para fazer viagens, fazer coisas aqui nesse mundo, os E às apegos, vezes né? outras pessoas para conseguir o que elas querem, né? Não É, medem esforços, é. pisam por outro. Uhum. E, no entanto, você não tinha esses apegos e tinha o amor à sua filha. Eu tenho percebido que nas EQMs, né, as pessoas terminam voltando, a maioria, por amor, né? Diz assim, não, porque a pessoa não quer voltar. Mas aí ele mostra uma cena em que os filhos aparecem, olha, seus filhos precisam de você, ou então seu marido precisa de você, sua esposa, ou então seus pais precisam de você. Aí quando ele pensa nos pais, no marido, na esposa, nos filhos, aquele amor é que traz eles de volta, né? Eles pensam nisso, eles voltam automaticamente. Ele Porque, tem no que meu caso, sentir. eu pedi também para voltar, né? Onde eu estava, eu também, porque quando eu vi minha filha, eu me arrependi. Eu falei na hora que eu estava, falei, Deus, eu estou arrependida e me dá mais uma chance que eu vou cuidar da minha filha. E quando eu falei isso, que veio o clarão, que tudo aconteceu. Pois é, eles mostraram a cena da sua filha para você, né? Isso é muito comum nas EQMs. Ele mostra, a pessoa diz, não, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Aí ele abre uma tela e mostra o filho, mostra o pai, mostra o marido. Aí a pessoa sente o amor e aquele amor traz ela de volta. É muito comum isso. Se minha filha, eu acho que não teria outra coisa no meu coração para mim. Porque É, mesmo esse ali, talvez eles não conseguissem se chegar a mim que não fosse por ela. Talvez eu não Se você teria não me. tivesse um amor aqui, digamos que lhe movesse para você sentir lá onde você estava, você sentiu o amor, então aquilo ali possibilitou você sair. Isso. Quer dizer, se a pessoa está naquele lugar, ela fica ali até ela conseguir sentir alguma coisa desse tipo, né? Se ela só sentir. A mulher orando, eu vi que não tinha nela amor, e isso me revoltou, porque, tipo assim, ela estava orando, eu vi que ela estava desesperada, ajoelhada, mas eu não vi que ela estava fazendo aquilo por amor. E eu senti, tanto o rapaz que não prestava atenção, tentando falar também, estava tão disperso com alguma coisa deles que não Pois é. conseguia. Parece que assim, quando você se concentra em você mesma, você só quer por você, porque você quer o bem para você. Isso não é suficiente para tirar você de uma situação daquela. Você tem que pensar no outro, em alguém que está fora, né? Digamos, um filho, um parente, um amigo, seja lá quem for. Isso mostra como é importante, né? O altruísmo. Você se doar um pouco para outra pessoa, para alguém. Isso é que dá sentido à existência, né? É isso mesmo. É. Não adianta você querer só para você, digamos, eu quero estar no mundo aqui para me dar bem, né? Para ganhar dinheiro, para ter prazer, para usar os outros, para comprar coisas. Isso não te salva, digamos que você morra numa condição dessa, você não pode ir lá sentir, e agora? Deixei minha casa, deixei o banco estava cheio de dinheiro lá na minha conta, eu quero ir lá terminar de gastar esse dinheiro. Isso não te traz de volta. Agora, eu quero terminar de criar minha filha, ela precisa de mim, né? Meu marido precisa de mim, aí é diferente, É. realmente. A gente vê como é importante essa questão do amor ao próximo, o amor ao outro. Assim como a si mesmo. Lógico que você tem que também ter respeito por você mesmo, tem que ter amor por você mesmo, mas é muito importante essa conexão com o outro. É impressionante isso. Deixa eu ver aqui alguma coisa que eu anotei ainda para te perguntar. Uma das coisas é assim, o que você pensa hoje sobre sua relação com Deus ou com o divino? Você sentiu necessidade de voltar para a igreja depois disso tudo? Não, eu não voltei, mas assim, eu comecei a ler sobre, sabe, a ler assim, eu comecei a gostar de física quântica, ler, sabe, sobre Sim. isso,
comecei a interessar por assuntos espirituais, mas vindo de fora. Eu não me envolvi, eu não vou na igreja, mas sim, meu esposo vai e ele se sente bem, então é bom para ele. Mas eu não vou. Mas Você eu acha não que... Hã? eu não deixo de orar, não deixo, entendeu? De agradecer sempre a Deus, mas eu não vou mais. Assim. Eu ainda não me encontrei para dizer que eu me sinto em algum lugar. Eu não vou mais. Mas não deixei de ter Deus. Tenho a minha fé. Isso daí é uma reação muito comum também nas pessoas que tiveram EQM. Elas se sentem mais ligadas a Deus, mas, porém, menos ligadas a religiões. Ela faz essa quebra entre religião e Deus, né? Porque não consegue mais voltar para uma igreja onde você chega lá e o pastor diz a você que se você não pagar o dízimo, você não se salva. Se você não participar dos rituais, você não vai se salvar, né? Aquele medo, assim, eles falam que a salvação é individual, e aí depois que eu passei pelo que eu passei e vi que não é assim, a salvação individual, que a pessoa tem que pensar nela e salvar a própria alma, eu não consigo ver dessa forma. Porque eu acho que se eu tivesse isso na minha cabeça, quando eu fiz o que eu tinha feito na época, eu acho que eu não estaria aqui. Se eu pensasse só em mim e quisesse ser a minha Tua salvação, salvação. quisesse o paraíso, eu não teria. Você disse que teria muitas perguntas a fazer aquele ser que você encontrou lá na montanha, que falou para você que você foi salva pelo amor, né? O que é que você perguntaria a ele que não perguntou? Será que você tem como compartilhar com a gente? Uma das coisas, assim, porque eu tive um trauma bem forte na minha infância, que eu passei por um abusador, né? Aos meus 5 anos, eu fui abusada, né? Por um sócio do meu pai na época. E na época que eu tinha 5 anos, eu lembro que ele me levou para o mundo da loja e me mandava fazer coisas, e depois ele falou: se você contar para sua mãe e para seu pai, eu te mato. Aliás, eu mato sua mãe, mato seu pai, vou matar sua família inteira na sua frente. Ele falava isso para mim. E eu comecei a ficar com medo. E aí, eu sei que depois de um tempo, a minha mãe percebeu o meu comportamento e perguntou o que estava acontecendo. Eu fui e contei. E aí ele sumiu, né? Não vi mais. Mas assim, e isso foi na infância. E aí, sempre que eu ia na igreja, eles falavam: a gente tá pagando pelos nossos pecados que a gente faz, a gente paga. E aí eu fico pensando, eu perguntaria, né, para Deus, por que as crianças, sendo que não tem pecado, passam por isso. Que quando a gente é adulto, tudo bem, a gente faz, sabe? Eu me lasquei por isso porque eu fiz aquilo e estou pagando por isso. Eu entendo que eu já sou adulto. Mas e as crianças? Por que elas passam por situações assim, sendo que elas não têm como se defender? Animais que as pessoas matam por maldade, que não tem como se defender, sabe? Eu precisava me perguntar, assim, por que isso acontece? E tentava encontrar, né? Eu perguntaria. Eu sei que eu sempre tive isso em mente, mas eu não consegui chegar para perguntar. Eu acho que era essa a minha pergunta que eu ia fazer. Porque as crianças inocentes passam por isso. E você ainda não tem uma resposta para isso? Não tenho. Era isso que eu perguntei, mas não. Mas nas vezes que eu tive, assim, eu acho que a gente fica tão. Porque a gente fica consciente. Quando eu tive na presença dessa luz, que é Deus, você fica tão empolgado que você não consegue encaixar os pensamentos certos para fazer as perguntas. E dá uma vergonha. Eu ficava, porque aquela luz, ela te acolhe tanto. Você se sente tão, assim, em paz, ela te dá uma paz tão grande que você até esquece. Acho que né, as perguntas, e aí não dava nunca para fazer. Eu tento entender, por isso que eu leio muito.
E eu queria chegar à conclusão de que nós não a gente não é a primeira vez que a gente está aqui. Talvez eu tenha feito alguma coisa lá atrás e aí estou pagando agora. Tipo assim, por isso que eu não tenho uma religião certa, porque eu gosto de ler sobre elas e algumas se encaixam, igual assim, os espíritas que acreditam em encarnação, né? Mas todos ali não encaixam. Aí tem as outras religiões, cada uma tem um pouquinho de verdade, mas nenhuma tem todas. Sim. E talvez seja por isso, porque eu acredito que a gente não viveu só uma vez. E quase nenhuma igreja prega que é isso. E a única explicação que eu encontraria para ter passado por isso e tantas outras crianças passarem por isso na infância, e é isso que a gente... Porque a gente não pode pagar pelo que outras pessoas fizeram. Porque a gente não existe para Deus o que eu fiz, né? Seria... Mas a gente tem essa ideia de que quando acontece alguma coisa ruim com a gente é porque a gente merece aquilo de alguma forma. Então você fica perguntando por que uma criança mereceu isso? Só pode ter sido coisa de vida passada, né? Mas... Mas a gente vê até na história de Jesus mesmo alguns casos que mostram que não é só essa possibilidade. Eu me lembro de uma passagem que tinha um cego de nascença e Jesus passou por ele e foi curar ele. Aí os discípulos perguntaram a ele é cego assim de nascença por quê? Porque ele pecou numa vida passada ou foram os pais dele que pecaram? Aí Jesus disse, nem uma coisa nem outra. Ele é assim para que a glória de Deus se manifeste através dele. Então eu vou lhe mostrar como é. Aí curou ele e ele ficou feliz, aí foi contar para as pessoas que Deus tinha curado ele e tal. Quer dizer, a glória de Deus se manifestou ali através daquela situação, né, que ele estava. E o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, que era uma pessoa que nunca tinha feito mal a ninguém, era uma pessoa boa, só fazia o bem e sofreu tanta injustiça, né? Tanto maltrato, né? E a gente não pode imaginar que ele sofreu aquilo porque estava pagando por algum pecado ou porque tinha numa vida anterior tinha pecado. Então, a gente tem que abrir também margem para outras possibilidades aí, para, digamos, para que alguma coisa se construa através daquele sofrimento mesmo, daquele trauma. Alguma coisa boa pode brotar dali. Por exemplo, você foi assaltada na loja, será que foi porque você mereceu? Tinha feito alguma coisa errada para um ladrão entrar lá? Eu também pensei. Mas ele entrou e te trouxe tanta coisa boa, né? Ele tentou fazer o mal a você e fez o bem. Então, a gente não pode julgar as coisas assim tão simplesmente, né? A gente tem que tentar, assim, se a gente não conseguir entender, a gente confia em Deus, confia no amor, confia que as coisas, que o mundo não é uma coisa errada, que deu errado, é uma criação que deu errado. Muita gente fala isso, né? O mundo deu errado porque o diabo se revoltou e hoje é como se a criação de Deus tivesse dado errado. Mas, na verdade, a gente pode pensar em outras possibilidades também, né? É assim por outras razões que a gente ainda não alcança, mas vamos confiar. Confiar naquele que criou isso, naquele que fez, né? É verdade. Porque quem é o autor da vida, o autor da criação, merece o nosso crédito, né? Mesmo que a gente não entenda. Eu penso assim, né? Eu acho que é. E falar nisso, você tem assim alguma ideia de o que é que nós estamos fazendo aqui nesse mundo? Por que é que você veio? Teve que passar pelos traumas, pelo desespero, e teve que ser salva tantas vezes? Tem alguma razão para isso tudo acontecer, no seu entendimento? Não tem. Eu fico tentando entender também, não sei. Porque eu não tenho nada, gente. Eu também não sei.
Não sei se já teve alguém que conseguiu explicar isso, né? Pois é, eu não sei. Eu não consigo entender. Uhum. O que a gente ouve falar através das próprias EQMs, relatos, é que estamos aqui para aprender sobre o amor, aprender a amar e aprender sobre o amor, a importância do amor, né? E, e essa sua história mostra um pouco isso, né? Você teve que passar por uma série de coisas más, coisas negativas, desagradáveis, mas você já teve um grande ensinamento sobre o amor. Foi o amor que te salvou, foi o amor que te trouxe para cá. Quem sabe você está aí viva para amar, né? Está viva para continuar amando. E talvez para nos ensinar também, porque uma vez que você resolve compartilhar essa história, né? A gente passa a aprender também com você sobre o amor. Verdade. Aí aquele assaltante ainda está trazendo benefícios para a gente, não só para você, mas para todo mundo que está escutando essa história que você resolveu contar depois do assalto. Pessoas do mundo inteiro, né? Aqui tem gente que está nos assistindo na Itália, nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Austrália, em todos os continentes, até no Japão eu já tive registro de vídeos assistidos lá e tal. Então, a gente está aqui falando para o globo terrestre, para toda a população que. Passou por isso, né? Alguém já passou por uma situação assim e nunca teve coragem de contar. É. Com certeza. Ainda não chegou a hora, né? Talvez chegue para ele também, né? Bom, outra pergunta, né, que eu não sei se você tem resposta. Aquele ser disse. Você perguntou quem era ele, não foi? Aquele que você encontrou na montanha lá? E ele disse: Eu sou a raiz da grande árvore. Nunca. Eu já procurei e não achei nada sobre raiz de grande árvore, nunca. Isso eu pesquisei muito tempo. Procurei no YouTube o que é a raiz da grande árvore e nunca achei resposta. Eu procurei também. Tentando entender. Que ele fosse Deus, eu sou o criador, que eu pensei, porque sendo Deus, ele poderia, né? Porque foi tão humilde, ele só falou que ele era a raiz da grande árvore. Só, a única coisa. A gente pode tentar entender o seguinte: a grande árvore, o que poderia ser essa grande árvore? Tem alguma ideia? Não. Eu sei o seguinte, que uma árvore, você pode tirar o fruto dela e ela continua viva. Você pode cortar um galho dela e ela continua viva. Tirar as folhas, ela continua viva. Tem árvores aqui, eu às vezes fico pensando, por que deram uma poda tão violenta na árvore? Às vezes cortam a árvore no tronco e ela brota novamente. Os galhos, as folhas, a força da vida é tão forte que a árvore brota novamente. Agora eu pergunto, se você cortasse a raiz da árvore, pegasse só o tronco e colocasse no lugar, será que ele sobrevivia? Eu acho que não, né? Não. Aí eu tenho a impressão que esse sentido que ele deu, eu sou a raiz da árvore, da grande árvore. A vida, talvez. A árvore pode ser a vida, e ele é aquela essência que sem ele a árvore morreria, que é a O amor. raiz, né? O amor, talvez. Entendeu isso? Que ele era o amor e, né? Uhum. Quem Parece sabe? Quem sabe a raiz da nossa vida é o amor, né? isso. É verdade. Beleza. Queria saber então se você tem alguma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão nos escutando de uma forma direta. O que é que você teria para dizer para eles? Queria dizer assim que acontecem coisas que ninguém explica. Tá? Aconteceu comigo e com certeza acontece com outras pessoas. E assim, hoje a gente
não tem que procurar a explicação. Eu acho que quando acontece, a explicação é a vida, é a gente estar aqui, né? E aprender, porque eu acho que todo mundo está aqui para aprender. Eu penso muito que eu procuro aprender, principalmente sobre o amor, né? Eu sei que eu sou, assim, uma pessoa que não tem muito, eu não demonstro, não sou de demonstrar. Mas eu tenho dentro de mim. Então eu sei que tem muita gente que é assim, não demonstra, mas tem o amor. Então, é a essência da vida, a gente fazer as coisas sem querer prejudicar os outros e viver, porque dinheiro, você buscar dinheiro, tentar lucrar nessa vida, a gente não leva nada de material, o que a gente leva é o que tem dentro do coração. Eu acho que é o amor que a gente leva daqui. E aí estamos aprender sobre isso, que eu acho que a essência da vida é a gente aprender sobre essa palavra que é o amor, que não, ninguém consegue comprar, é uma palavra que a gente tem que ganhar vivendo. É verdade. Amor é uma coisa que não se compra, nem se vende, né? Só se dá de coração. Não tem dinheiro que compra. Mesmo, verdade. Já pensou se dissesse assim, olha, eu vou te pagar 1 bilhão para você amar essa criança. Aí você pensa, poxa, por 1 milhão, será que eu conseguiria amar? Não é? Por um... É Diga isso que eu aí. tento entender também, sabe? Vendo que eu acho que a essência de tudo é o amor. Verdade. E aí a raiz da grande árvore, que é a árvore da vida, pode ser o amor. Eu achei interessante isso. Isso, eu lia, procurava entender sobre isso, sabe? E a gente conhece um pouco da Bíblia e via assim que no início tem a árvore, né, que a Eva comeu, e aí veio o pecado, e a partir disso perdeu. Mas eu ficava pensando, será que quando Deus nos fez, eu acho que a única coisa que a gente não entendeu foi isso, porque Deus fez tudo tão perfeito. E ele criou a forma dele, criou os animais, criou as árvores, por fim criou o homem. E aí o homem se sentiu só, e eu acho que isso talvez tenha sido para Deus frustrante, porque Deus talvez tenha feito o homem para ele não se sentir só, porque ele fez tudo, por fim fez o homem. E ele imaginava que o homem se sentir completo com que Deus talvez seja o amor. Talvez o homem se sentiria completo no amor. Mas eu acho que Deus, quando Adão falou que se sentia só, Deus entendeu que ele poderia criar tudo. Poderia criar tudo de mais perfeito, mas o amor não tem como criar. A gente tem que ter, é uma coisa que o homem tem que aprender, e eu acho que o amor a gente encontra através da dor. Não tem como você ter amor por amor. Eu acho que o que a gente passa quando a gente consegue encontrar amor, apesar de tudo, aí que está a resposta, porque talvez tenha sido assim que Deus se achou, porque quando ele fala na Bíblia que a terra era sem forma e vazia, talvez Deus se sentia assim, vazio, sem forma, e foi criando, criando, e o amor que ele tinha fez com que ele criasse tudo. Mas quando ele criou o homem e viu que não tinha como ele criar o amor para o homem, que o homem teria que conquistar, aí ele viu, então vou ter que deixar ele aprender. O mundo precisa aprender o amor. É verdade. Talvez. E eu fico muito feliz e te agradeço porque você me ensinou muita coisa sobre o amor, contando essa sua história, né? Quando você terminou de contar, eu fiquei pensando nas pessoas que eu amava, né? Minha esposa, minha filha, meu filho, minha cachorrinha, meu pai, meus irmãos. Eu fiquei com vontade de ir lá onde eles estão, amar eles, me dedicar mais a eles, pensando nessa lição que você trouxe, né? Eu tenho certeza que eu estou aqui abastecido e vou, a partir de agora, né, movido por essa energia, procurar exercer mais essa prática, né, a prática do amor.
E eu te agradeço por isso. Eu que agradeço. Pois Obrigada. é. Então, fique à vontade. Então, sempre que quiser entrar em contato com a gente, contar alguma história, alguma coisa que lhe aconteça. Tá. Obrigada. Obrigado também. Tchau. Fica na paz aí. E Amém. vamos continuar junto no canal, Vamos. assistindo aí, participando. Tá bom? Pode ir. Tchau. Tchau.